Muito boa noite para você que está nos acompanhando pelo nosso canal do YouTube Adventista Central de Natal. Nós estamos agora iniciando este culto tão especial neste domingo. E eu quero pedir a você, desde já, que abra o seu coração para Deus, que se prepare, porque eu não tenho dúvidas que hoje o Senhor vai falar com você. Então, que a bênção do nosso Deus esteja em sua casa e que cada vez mais você se sinta à vontade na casa de Deus, que hoje, mesmo à distância, mas onde você está, se sinta na igreja, se sinta na presença do Santo Espírito de Deus. Hoje teremos louvores especiais, teremos ministração, teremos uma belíssima pregação para você e para a sua vida. Eu quero convidar você, que onde você estiver nesse momento, conosco faça esta oração. Oremos. Santo Deus e amado Pai, estamos iniciando mais um culto, que ao nos depararmos com a Tua Palavra, com os louvores, possamos sempre ser guiados por Ti e ser abençoados pela Tua Palavra. Nos usa e nos guia, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, uma feliz semana para você que nos assiste na transmissão, pelo YouTube. Estamos começando mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Para dar início, quero convidar você que está aqui presente conosco para cantar. O primeiro hino que nós vamos cantar é Lado a Lado. Que possamos convidar Cristo a estar lado a lado conosco, diariamente. Hoje, amanhã, todos os dias, até a volta dele. Vamos cantar, lado a lado. Lado a lado aqui, crendo em seu amor, adorando o Rei Senhor, avançando em fé, movidos pelo amor, Deus nos acompanhará. Vamos para o céu com mãos e mãos unidas, lado a lado com Jesus. Nós vamos para o céu cantar canções em coro. Eu e você vamos lá. Joias somos nós da pedra angular, fazendo o mundo ver quem é Jesus. Palácios, lá nas mansões celestiais. Vamos para o céu com mãos e mãos unidas, lado a lado com Jesus. Nós vamos para o céu cantar canções em coro. Eu e você vamos lá. Lá nas mansões celestiais. Como é bom e maravilhoso nós cantarmos dessa esperança, que é a nossa esperança do advento de Cristo, dessa maravilha que vai ser viver com Ele no céu. Como é bom lembrar desse seu retorno, da presença dEle conosco. Que não vai ser mais uma saudade que nós sentimos aqui ainda enquanto vivemos neste mundo, mas vai ser uma realidade. Nós vamos poder tocar em Cristo, nós vamos poder sentir o cheiro dEle, sentar no colo dEle, ouvir histórias. Vai ser muito bom. Mas, enquanto nós vivemos aqui nesse mundo, o nosso desejo, todos os dias, a nossa oração, todos os dias, deve ser chamar o Espírito Santo para estar conosco, para que Ele venha nos lembrar de que Ele vai voltar e que essa terra é uma vida passageira, que tudo isso vai passar.
Não só a pandemia vai passar, mas tudo. A faculdade, o trabalho, os estudos, as preocupações, as dívidas, tudo isso vai passar. As coisas boas também, porque na verdade as coisas boas deste mundo não chegam nem aos pés das coisas maravilhosas e incríveis que Deus está preparando para cada um de nós lá no céu. Por isso vamos cantar o próximo hino, Eu Só Quero Estar Onde Estás, que essa música seja mais uma oração, um clamor para que o Espírito Santo venha tomar o nosso coração e que Ele esteja presente conosco. Eu só quero estar onde estás e viver em tua presença, ver a tua face e o adorar. Junto a ti eu quero estar. Eu só quero estar onde estás, onde tudo é para sempre. Leva-me pra este lugar, pois eu quero ali morar. Eu quero estar contigo, vendo a tua face e sentar à mesa, envolvido por tua glória, na presença do meu Senhor eu quero estar. Sim, eu quero estar contigo, ó Deus. Eu só quero estar Onde estás? ver em Tua presença, ver a tua face e o adorar. Junto a ti eu quero estar. Oh meu Deus, tu és a força e canção. E quando eu estou contigo, se sou fraco, tu és forte. Eu só quero estar onde estás, onde tudo é para sempre. Leva-me pra este lugar. Sim, eu quero estar contigo, ó Deus. Sim, eu quero estar contigo, ó Deus. Que coisa boa nós sonharmos com esse encontro, onde nós vamos ficar bem juntinhos de Deus, bem juntinhos da pessoa de Jesus Cristo. Enquanto nós vivemos nesse mundo, lembrando que tudo isso é passageiro e lembrando da esperança que nós temos da volta de Cristo e que nós vamos morar no céu, essa precisa ser a nossa maior esperança, o centro da nossa vida. Quando nós acordarmos todos os dias, precisamos depositar o nosso coração nessa verdade, porque Cristo deve ser o centro da nossa vida. Precisamos usar as lentes do cristianismo. Precisamos cada dia lembrar que Ele é o centro, que Ele é o nosso alimento, que Ele é o nosso respirar, que Ele é o pão. Encontramos Cristo, encontramos a pessoa de Jesus nas Escrituras. Precisamos nos alimentar todos os dias nas Escrituras para estarmos cada vez mais perto e que essa esperança seja viva em nossos corações. Por isso,
Vamos cantar o último hino deste momento de louvor. Em Tu és o meu viver. Enquanto eu viver, enquanto eu respirar, Teu Santo Espírito vive em mim, meu alimento e pão é a fé e a oração. A cada dia fala em mim. Tu és meu Deus e meu amigo. Eu quero, ó Pai, Eu quero, ó Pai, falar contigo. falar contigo. Enquanto eu viver, enquanto eu respirar, Teu Santo Espírito vive em mim, Meu alimento e pão. meu alimento e pão é a fé e a oração. A cada dia fala em mim. Tu és, Senhor, Tu és meu Deus e meu amigo. e meu amigo. Eu quero, ó Pai, falar contigo. Tu és meu Deus e meu amigo. Eu quero, ó Pai, falar contigo. Amém. Vamos orar. Grandioso Deus, eterno Pai, muitíssimo obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dá a esperança todos os dias à Tua volta. Obrigado, Senhor, porque o Teu Espírito Santo se faz presente e aquece os nossos corações e nos faz lembrar que muito em breve estaremos face a face, bem juntinhos contigo. Por favor, Deus, vem ser o nosso alimento todos os dias, vem ser o nosso amigo, vem, Senhor, nos lembrar sempre de estudar as Tuas Escrituras e vem nos iluminar que nós possamos, Senhor, compreender cada dia aquilo que o Senhor tem a nos ensinar. Nos ajuda, nos perdoa, nos fortalece. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém.
graça é um ponto de encontro, lugar onde os fardos se espalham no chão, onde todo que chega cansado, tranquilo, descansa o seu coração. A graça se explica em uma cruz. Lá eu posso entender o que o céu me traduz. A morte era minha sentença, mas agora sou livre em Jesus. Graça simples assim, perdão se recebe, se aceita, enfim, pecado não se explica, pecado se paga e Cristo pagou por mim. Havia imensa separação entre a raça caída e o Deus do perdão, mas a graça fechou o abismo e sem hesitar estendeu-nos a mão, mostrou-nos a estrada de volta à casa do Pai, onde iremos morar. Nos dá esperança que move a certeza que Cristo em breve virá. Graça simples assim, perdão se recebe, se aceita, enfim, pecado não se explica, pecado se paga e Cristo pagou por mim. Por mim. Amém. É muito bom estar com vocês nesta noite e é um privilégio compartilhar a palavra de Deus através dessa igreja. Nós estamos no momento em que as igrejas estão fechadas, mas o nosso coração continua aberto para ouvir a palavra do Senhor. E aí em sua casa, com a sua família, seja muito bem-vindo a este culto. A Igreja Central de Natal fica muito feliz em compartilhar com você a palavra de Deus. E nessa noite eu quero conversar com você um pouco sobre um tema muito importante: a nossa vida.
aquilo que Deus espera de nós, a nossa atitude diante destas dificuldades que estamos enfrentando. E para tanto nós vamos utilizar o texto bíblico que está no livro de Mateus, capítulo 25, verso 14 em diante. Aqui em Mateus você encontra uma série de textos que falam sobre o fim dos tempos. O Senhor Jesus parece querer preparar o coração do seu povo, desde o capítulo 24, com o seu sermão profético, explicando o princípio das dores, a grande tribulação, a necessidade de vigilância. A Bíblia também fala sobre a parábola das 10 virgens, quando ele tenta ensinar a importância de se preparar para o breve encontro com o Senhor. Então chegamos ao capítulo 25, e aí vem no meio desta série de textos sobre a volta de Cristo, nessa série de textos sobre o avanço do reino de Deus nessa terra e do breve retorno do Senhor, nós encontramos a parábola dos talentos. Bem, você sabe que uma parábola é uma história contada para trazer um fundo de verdade. Então nós não tiramos uma doutrina de uma parábola. Na interpretação bíblica, você não olha uma parábola como fonte de doutrina, mas você olha uma parábola como fonte de ensino, de verdades para a nossa vida prática. Então quando nós olhamos a parábola dos talentos, e eu já vi vários desenhos, atividades sobre a parábola dos talentos, eu fico pensando que, à primeira vista, nós temos a tendência a ver os valores um pouco distorcidos aqui. Eu vou ler o texto e vou fazer algumas pausas para considerações. Pegue a sua Bíblia aí onde você está, em sua casa, e acompanhe comigo. Então, pastor, minha Bíblia está no celular. Então, eu sei que você também deve ter uma Bíblia num lugarzinho aí guardado, especial. Corre lá um pouco, pegue a sua Bíblia, porque você vai precisar abrir o texto. Então, vamos lá. Mateus capítulo 25, verso 14. A parábola dos talentos. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. Aqui nós encontramos os personagens da história: o Senhor e 3 servos. Um valor monetário chamado de talento, que valia mais ou menos 30 ciclos de prata. Esses valores divergem de comentário para comentário, mas não é o mais importante aqui. É relevante notar que 1 talento era muita grana. 1 talento era muito dinheiro. E era um valor consideravelmente alto, entregue pelo seu senhor aos servos. Então, o primeiro ponto dessa história: todos os talentos, todo o valor, todo o dinheiro, todo o recurso pertencia ao Senhor. Ele pega 3 servos e entrega a cada um uma quantidade de talentos, conforme a capacidade de cada um. É isso que me chama a atenção nessa história, irmãos. Deu a cada um segundo a sua própria capacidade. Quer dizer que aquele senhor, ele conhecia o seu grupo de servos, e ele sabia em quem podia confiar. E ele queria que esses servos negociassem os seus recursos, e quando ele voltasse, os recursos deveriam estar multiplicados, deveria alcançar assim sucesso no seu empreendimento. Dessa forma, ele entrega a cada um conforme sua capacidade. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Imagina que você está torcendo para um time de futebol, e aí chega a hora, 45 minutos do segundo tempo, o jogo está empatado e tem um pênalti. E ali agora foi marcado o pênalti, e você tem que escolher, você é o técnico, tem que escolher quem baterá o pênalti. Só tem uma chance. Quando bate um pênalti, não tem assim 5 chances para acertar o gol, é apenas uma chance. Quem você colocaria para bater o pênalti? O melhor jogador ou o pior jogador? A mesma pergunta poderia ser aplicada com outros aspectos. Você quer brincar de tiro ao alvo e você tem um alvo, você tem uma arma e você tem alguém que vai atirar. E aí você tem 5 chances, 2 chances e 1 chance. E vai escolher 3 servos para cada uma daquelas chances. Quem você escolhe para ficar com aquele derradeiro tiro? A verdade é que nós só escolheríamos para ficar com uma única chance aquele que fosse de fato capaz.
Às vezes olhamos para essa parábola como se a pessoa que recebeu 1 talento fosse alguém sem capacidade, ou com menor capacidade do que quem recebeu 5. Mas acredito que quando o Senhor colocou o talento na mão daquele que recebeu apenas 1, estava dizendo o seguinte para ele: olha, eu confio tanto em você, eu confio tanto na sua capacidade, que eu vou te dar 1 e sei com apenas uma chance de negociar, sem nenhuma margem de possibilidade de erro, você vai fazer o melhor, e quando eu voltar, os negócios terão prosperado. Talvez você olhe para pessoas que têm vários talentos, várias habilidades, e pense: olha, esse aqui é mais beneficiado do que esse outro que só tem uma. Deus pode usar você com 1, com 2, com 5 talentos. A questão é quando você entende que só tem aquela chance. Todas as vezes que você faz algo que sabe que não pode errar, você faz com mais capricho. Todas as vezes que você faz algo que sabe que não pode vacilar, porque não haverá outra chance. E aqui vale para tudo, vale para a sua família, para o seu casamento. Eu ainda me lembro de quando casei, que o pastor falou assim: você vai se manter fiel a ela até que a morte o separe. Olha esse negócio de até que a morte o separe. Você pensa assim, é tão jovem, o casamento vai durar dezenas de anos. Isso mostra que você não pode errar, é um tiro só. Imagine, pense na criação dos seus filhos. Você não terá outra chance, o tempo vai passando e essa é a única chance da sua vida. O melhor tempo da vida dos seus filhos não é quando eles ficarem adultos, não será naquele momento, é hoje. Então eu acredito que esta parábola está falando para nós que aquele que recebeu 1 talento só tinha uma chance, era acertar ou errar. Era um único momento, um único tiro, um único chute, e Deus confia nele. Então agora a história se desenrola e a Bíblia diz que aquele que recebeu 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles. O que recebeu 2 talentos também saiu a negociar e ganhou outros 2. Mas aquele que recebeu apenas 1, saindo, abriu um buraco e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, a Bíblia diz que o seu senhor voltou para pedir contas. Se aproximou do primeiro e perguntou: onde está? E então aquele servo disse: Senhor, aqui estão os talentos que o Senhor me deu e mais 5 que eu fiz prosperar. E então ele é visto como servo bom e fiel e é colocado sobre o muito. O outro aparece e diz: olha, Senhor, eu recebi 2 e agora estou entregando mais 2. Muito bom, servo bom e fiel, vou colocar você no muito também. Aí então, verso 24, e aqui é o ponto central da nossa conversa dessa noite. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, tive medo, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Olha bem essa história. Vejam esses 3 personagens que são identificados pelos comentaristas bíblicos como nós, com as oportunidades que Deus nos dá, com os talentos e valores que Deus coloca em nossa mão, com aquilo que é precioso para Deus, que é o seu reino, que Ele coloca em sua mão para que você o faça prosperar. E o Senhor dessa história claramente é identificado como Jesus Cristo. Agora nós vemos esse Senhor voltando para pedir contas. A Bíblia diz lá em Eclesiastes: de tudo que você tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo todas as coisas, quer sejam boas, quer sejam más. Haverá o dia do acerto de contas, do ajuste final com aquele que nos confiou muitos bens, muitas coisas. E quando aquele senhor chega até aquele servo final, o servo dá uma grande lição, uma grande demonstração para nós do que ocorre quando as pessoas têm uma compreensão errada sobre Deus. Uma visão errada sobre Deus, uma visão distorcida do nosso Senhor, gera no coração humano um sentimento que te afasta mais ainda de Deus, que é o sentimento de medo. Quanto menos você conhece a Deus, mais medo você tem dele. E quanto mais medo você tem do Senhor, mais longe você está dele. Aqui nós vemos um servo dizendo:
Senhor, eu sei que tu és homem severo, que colhe onde não planta, que quer tirar lucro de onde o Senhor não colocou. O Senhor quer ver a bênção de onde o Senhor não abençoou. O Senhor não tem nada a ver com a minha vida. Eu estou vivendo a minha vida do meu jeito. O Senhor me abandonou. E agora o Senhor quer colher de onde o Senhor não plantou? Onde estava o Senhor quando isso e aquilo outro? O Senhor estava distante e eu aqui lutando pela vida. Agora, Senhor, eu sei que o Senhor é homem severo, é duro, que o Senhor é cruel, que o Senhor semeia onde o Senhor não, o Senhor colhe onde o Senhor não semeou, e o Senhor ajunta o que o Senhor não espalhou. Observe, queridos, de quem era o talento? De quem era o valor monetário aqui? De quem era o dinheiro? De quem era o recurso? Trazendo de maneira mais ampla, de quem eram os dons, de quem era o talento, de quem era a capacidade, de quem era a vida. Tudo aquilo que você pensa que é seu, ele teve uma fonte primária, veio de Deus. E um verdadeiro servo de Deus devolve a ele daquilo que já veio das mãos dele. Senhor, aqui está o que é teu. Tudo é teu, Senhor. Mas este servo, ele tem uma visão distorcida de quem é Deus. E ele diz: o Senhor não tem nada aqui, Senhor. Nada na minha vida é teu. O Senhor quer me explorar. E eu tive medo do Senhor. A incompreensão sobre quem é Deus faz o medo nascer no coração humano. E o medo adoece. O medo trava. O medo faz você travar. O medo faz você perder a coragem. O medo faz você perder a vontade de encarar a vida. O medo faz você perder a vontade de ver as oportunidades, de arriscar um pouco. É o medo. Medo causado porque você não conhece ao Senhor. Porque se você conhecesse o meu Deus, você entenderia que você não precisa ter medo dele. Se você conhecesse o Deus da Bíblia, o Deus revelado nas Escrituras, é um Deus que diz que: filhos, eu estou aqui para abraçá-los. A palavra mais forte que resume a Deus é amor. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Esse servo que não conhece a Deus, diz: não, Senhor, o Senhor não é amor, o Senhor é cruel, o Senhor é duro. O Senhor quer semear onde o Senhor não plantou. O Senhor quer colher onde o Senhor não plantou. Eu escondi o teu talento, eu cavei um buraco e enterrei. O Senhor não me deu um valor? Está aqui o seu valor. Está aqui o que é teu. Não há relação nenhuma aqui de amor entre esse servo e entre o seu Senhor. Não há relação de compromisso, não há relação de companheirismo, de parceria, de vida. Eu não condeno esse rapaz assim à primeira vista, porque parece lógico o que ele fez. Ele não errou em guardar o valor, ele errou na incompreensão de quem era o seu Senhor, de que Deus estava disposto a deixá-lo arriscar. Vai, filho, voa, cresce, faz. Talvez eu fale para alguém que tem muitos sonhos nessa vida: se você enterrar o seu talento, você não vai muito longe. Se você tiver medo de arriscar, você não vai muito longe. Se o medo de errar te paralisa, você não vai muito longe. Confie, estude, trabalhe, prospere, mas nunca esqueça, quando você chegar lá, que foi Deus quem te colocou. E agora a história termina. O seu Senhor lhe repreendendo. Verso 27. Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10, porque a todo o que tem lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. E o servo inútil. 3 palavras para nós guardarmos no coração: utilidade, futilidade e inutilidade. Gravou? Utilidade, futilidade e inutilidade. O que tem essas 3 palavras em comum nos tempos em que estamos vivendo à luz desta palavra aqui?
você encontra um servo que inicia a história como alguém útil. O Senhor deposita confiança nele. É como alguém que entra no emprego e nos primeiros dias ele é muito útil. É como alguém que passa na faculdade e nos primeiros semestres ele é alguém útil, um aluno disposto. É como alguém que casa e no início do casamento ele é cercado de utilidades, de carinho, de cuidado, de proteção. A utilidade faz parte da nossa vida. Nós só somos produtivos quando vivemos na utilidade. Mas sabe o que acontece nos tempos em que vivemos? Tem uma palavrinha que está fragilizando a nossa utilidade. É a futilidade. Parece a mesma coisa, mas é muito distante. Utilidade é quando você confere valor ao que tem valor. Isso é utilidade. Porque a Bíblia é útil, porque é a palavra de Deus. Porque um telefone celular é útil nos tempos em que vivemos, porque ele me coloca em contato com as pessoas e ele me resolve vários aspectos que para antes eu precisaria de um computador para resolver. A utilidade é quando você consegue conferir valor àquilo que de fato tem valor, aquilo que de fato é útil. Quando as pessoas são úteis uns para os outros, quando as pessoas são valiosas uns para os outros, é fácil identificar isso. Utilidade. O que é futilidade então? A futilidade é o contrário disso. É quando você confere valor e vive por algo que de fato não tem valor. Você luta, chora e insiste por algo que não tem valor, mas que no fundo do seu coração tem. Porque você tornou-se uma pessoa cada vez mais fútil. A futilidade faz com que você tome decisões absurdas. A futilidade leva você a agir por medo. A futilidade faz com que você coloque valor no que não tem. E aí você chora e se desespera por coisas que depois de um tempo você pensa: por que eu chorei por isso? Por que eu sofri por isso? Por que eu quis tanto alcançar isto que não deu em nada para mim? Olha, a vida, ela é cercada de ciclos naturais. Crises. Até tem um ditado que diz: crise vai, crise vem, para mostrar quem é quem. Então os mais antigos, eles sabem que essa não é a primeira crise que estamos passando e nem será a última. Basta ter coração limpo, seguir em frente, que as coisas vão se ajustar. Mas alguém que tem uma vida fútil, alguém que tem um pensamento fútil, ele confunde as utilidades. Ele confunde o que é valioso. Então ele não aceita que tem que ficar em casa porque as pessoas estão sendo contaminadas. Ele tem que ir num bar. Ele tem que ir para algum outro compromisso, ele tem que sair, tem direito de se divertir. Então ele vive incessantemente buscando entretenimento, buscando distração. Todos nós precisamos de um ambiente de distração de vez em quando. Faz bem para a vida. Mas se você vive sua vida inteira no ambiente da futilidade, alguma coisa está errada. E aí vem a terceira e última palavrinha que eu falei com vocês: inutilidade. Nós não saímos da utilidade para a inutilidade. Nós saímos da utilidade para a futilidade. E então nos deparamos com a realidade dura da inutilidade. É esse ponto que eu queria conversar com vocês sobre essa parábola. Aqui nós temos um servo que sai da utilidade para decisões fúteis, decisões absurdas. E depois que ele toma decisões inúteis, decisões fúteis, ele torna-se uma pessoa inútil. O que é alguém inútil? Não tem serventia. Um dia serviu, mas agora não serve mais. Um dia dava certo, agora não dá mais. Por isso casamentos terminam, porque as pessoas começam um casamento num ambiente de utilidade, depois eles se afastam e ficam vivendo apenas de futilidades, e naquela futilidade constante, um e o outro percebem que é inútil estarem juntos. Porque a sua fé naufragou, porque você desistiu de Cristo, porque no início da sua caminhada cristã, você buscava ser útil para Deus, você buscava colocar os seus talentos e os seus dons a serviço dEle. No medida que o tempo foi passando, você começou a minimizar as coisas. O nosso Deus é um Deus cruel mesmo. Ele planta onde não semeou.
Eu vou só ficar indo à igreja, sentando, indo embora, e está tudo muito bom para mim. E aí você cai na futilidade, cai no relativismo, e logo depois você cai na inutilidade. Muito bom, servo bom e fiel. O que me chama a atenção nessa história, irmãos, é que o contrário para Cristo de servo bom e fiel é servo inútil. Esse é o ponto. Não há um meio termo, não há um ambiente da futilidade em que sejamos aceitos por Jesus Cristo. Cristo não nos chamou para viver a superficialidade da fé. A impressão que essa parábola nos mostra é: para Cristo só tem dois tipos de servos: o bom e fiel e o inútil. E não tem a ver com a quantidade de talentos, tem a ver com a quantidade de relacionamento deles com o seu Senhor. Eu pergunto a você: você quer estar em que grupo de servos? Nós temos 3 grupos de servos em nossa congregação. Eu não falo da Igreja Adventista Central de Natal, eu falo da congregação das ovelhas do Senhor no mundo inteiro. O mundo da utilidade é um mundo muito duro, porque ser útil e viver na utilidade é um mundo difícil. É o mundo de pagar as contas, de ter responsabilidade, de amar a família, de cuidar dos queridos, de dar o sangue. O mundo da futilidade é aquele que nós também vivemos de vez em quando. Vibramos por um jogo de futebol, ou por um esporte qualquer, ou por uma conquista material momentânea. Todos nós somos assim. Faz parte da vida. Pode vibrar. Mas se você saiu completamente do ambiente da utilidade e vive para momentos de futilidade, você está com um problema espiritual. E você precisa rever isso. Mas o que eu não gostaria que acontecesse com você, enquanto é tempo, é que você se visse no ambiente da inutilidade, para que um dia, quando Cristo voltar, Ele não diga: esse servo inútil tem que ser colocado de lado nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Deus nos convida para viver com Ele aqui, na expectativa de viver com Ele para sempre no céu. Mas Ele não nos convida para viver uma vida monástica, inútil e sozinhos. Ele convida para uma vida em comunidade, uma vida de vitória, uma vida de empreendimentos, uma vida de investir, de arriscar, uma vida de assumir os riscos e uma vida de contar as vitórias. Você pode também viver grandes experiências espirituais com Jesus, assim como pode viver grandes experiências pessoais com Jesus. A mão do Senhor não está encolhida para não te abençoar. Ele quer te abençoar, mas Ele não quer que você esqueça, Ele quer que você também não esqueça dele. Que nós não sejamos lançados para fora, que nós possamos ouvir o Senhor. Servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, você só tem uma chance. Eu não sei quantas chances você acha que tinha, mas eu quero dizer a você nessa noite: você só tem uma chance. A chance é de fazer o que é certo ao lado de Deus. Não terá outra oportunidade. É hoje, é agora, que Deus te abençoe ricamente, para que você não se sinta menor, porque só tem uma chance. Deus dá as suas principais batalhas aos seus melhores soldados. Que Deus te abençoe, e ao ouvir esse louvor agora, que você possa compartilhar desta mensagem através dos comentários aqui embaixo, da sua decisão de ser útil para Deus, da sua decisão de abandonar o ambiente da futilidade e da decisão de continuar servindo a Deus com tudo que tem. Que Deus seja com você. Compartilhe aqui o seu pedido de oração para que possamos orar ao final. Deus te abençoe. Há prazer em servir, meu mestre, sua vontade em fazer por amor, em viver na contramão do que pensa o mundo, em dizer não quando muitos dizem
Deus em si. Há muito prazer em servir meu mestre e entender que sou servo e não o Senhor, em submeter minhas vontades à do Criador, prazer em dividir com Ele sonhos e temor. Há prazer em servir meu mestre Jesus. Está na sua graça, sua luz e seu poder. Só existe prazer quando há liberdade, e livre é o homem que está sob a verdade do céu. Há muito prazer em viver com Jesus, sentir no coração o poder da cruz, falar de sua vida e obras com palavras e ações, tê-lo como exemplo, inspiração. Há prazer em servir meu mestre Jesus. Está na sua graça, sua luz e seu poder. Só existe prazer quando há liberdade, e livre é o homem que está sob a verdade do céu. A paz tão desejada só encontro em ti, felicidade plena somente com Jesus. Há prazer em servir meu mestre Jesus. Está na sua graça, sua luz e seu poder. Só existe prazer quando há liberdade, livre é o homem que está sob a verdade do céu. Está na sua graça, sua luz e seu poder. Só existe prazer quando há liberdade, livre é o homem que está, livre é o homem que está sob a verdade do céu. Do céu. Vamos orar então, irmãos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem depositado em nós muita confiança. Alguns receberam 5, outros 10, outros 5, outros 2 e outros apenas 1. Mas temos certeza, Senhor, de que aqueles que o Senhor colocou, os maiores desafios, são aqueles em quem o Senhor mais confia. E o maior desafio, Senhor, é quando sabemos que não podemos errar. Nós queremos colocar em Tuas mãos aquilo que é caro para nós. Não queremos enterrá-los na areia. Queremos colocar em Tuas mãos para que o Senhor faça prosperar a nossa família, nossa vida profissional, nossos talentos, a nossa igreja. Que o Senhor nos abençoe nesta noite, que o Senhor esteja conosco, que a Tua graça seja suficiente para nós. Nos abençoe e nos guarde, em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estar com vocês, e nós continuaremos por aqui nessa mesma rede social em outros momentos, para que você e sua família tenham um encontro com Deus. Deus abençoe todos vocês.
ser templo teu. Quando eu sair desse lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim, meu Senhor. Permaneça em mim. Venha, Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim, meu Senhor. Permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim, meu Senhor. Permaneça